Em um prédio de luxo, a assistente exemplar vive mais um dia comum de trabalho. Mas uma pequena marca em seu pescoço chama a atenção onde menos esperava. O olhar do chefe, sempre frio e distante, começa a revelar algo inesperado. E o que era rotina vira um jogo perigoso entre desejo e controle. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. São Paulo nunca dorme. A cidade pulsa como um coração gigante, batendo no ritmo frenético de milhões de vidas entrelaçadas, sonhos sendo construídos e destruídos a cada segundo. Entre os arranha-céus espelhados da Avenida Faria Lima, onde o dinheiro corre como água e o poder se veste de terno italiano, ergue-se um dos prédios mais imponentes da região. Ali, no 23º andar, funciona a Galvão em Associados, uma consultoria financeira que movimenta cifras que a maioria das pessoas jamais sonharia em pronunciar. E foi naquele ambiente de vidro, aço e ambição que tudo começou. De forma tão simples, tão banal, tão inesperada. Júlia Mendes nunca imaginou que um descuido bobo num domingo à tarde mudaria completamente sua rotina. Ela tinha 28 anos, cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até os ombros, olhos cor-de-mel que brilhavam com uma mistura de determinação e doçura e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Trabalhava há 3 anos na Galvão em Associados e acabara de conquistar uma promoção que muitos consideravam impossível para alguém da sua idade. Assistente executiva do diretor-presidente Roberto Galvão. Roberto era uma lenda viva no mercado financeiro paulistano. Aos 42 anos, construíra um império baseado em inteligência afiada, decisões certeiras e uma capacidade quase sobre-humana de manter o controle absoluto de qualquer situação. Alto, de ombros largos, cabelos negros sempre impecavelmente penteados e olhos azuis que pareciam enxergar através das pessoas, ele era conhecido por 3 coisas: sua genialidade nos negócios, sua frieza emocional e sua disciplina militar. Ninguém jamais o vira perder a compostura. Ninguém jamais conseguira ultrapassar a muralha de gelo que ele mantinha ao redor de si mesmo. Até aquela segunda-feira de março. Júlia chegou ao escritório 15 minutos antes do horário, como sempre fazia. Carregava sua bolsa de couro marrom, uma pasta com relatórios que havia revisado no fim de semana e um café grande que comprara na padaria da esquina. Seus saltos altos repicavam no piso de mármore, enquanto ela atravessava o saguão, cumprimentando os seguranças com seu sorriso habitual. Entrou no elevador espelhado e, enquanto subia, conferiu rapidamente sua aparência. O blazer azul marinho estava impecável, a saia lápis na altura certa, a maquiagem discreta como sempre. Tudo perfeito, exceto por um detalhe que ela tentara esconder sob os fios soltos do cabelo. No domingo, enquanto se arrumava para um almoço com a família, Júlia distraiu-se por um segundo e encostou o secador de cabelo quente demais no pescoço. A dor foi instantânea, aguda, mas ela não deu muita importância. Era apenas uma queimadura superficial, nada grave. Passou uma pomada, pensou que estaria tudo bem. Mas na manhã de segunda, ao se olhar no espelho, percebeu que havia uma marca avermelhada bem visível na lateral do pescoço, logo abaixo da orelha direita. Não era enorme, mas era perceptível. Sem pensar muito, deixou alguns fios de cabelo soltos para cobrir a área. Afinal, era apenas uma marquinha boba, logo desapareceria. O escritório estava silencioso quando ela entrou. A sala de Roberto ficava no fundo do corredor, separada do restante por uma parede de vidro fosco que deixava entrar a luz natural, mas preservava a privacidade. Júlia organizou sua mesa, ligou o computador e começou a preparar os documentos para a primeira reunião do dia. Eram 7h45 da manhã. Roberto chegaria às 8 em ponto, como sempre. E chegou, pontual como um relógio suíço. Júlia ouviu os passos firmes antes de vê-lo. Roberto atravessou o escritório com sua postura ereta característica, terno cinza chumbo, perfeitamente cortado, gravata azul escura, maleta de couro na mão direita.
Ele cumprimentou-a com um aceno de cabeça, como fazia todos os dias. Bom dia, Júlia. Bom dia. Senhor Galvão, os relatórios da auditoria estão prontos. Coloquei na sua mesa. Perfeito. Ele entrou na sala dele, fechou a porta e Júlia voltou ao trabalho. Tudo absolutamente normal. Tudo exatamente como deveria ser. Mas então, 15 minutos depois, o telefone interno tocou. Júlia, pode vir aqui, por favor? Preciso revisar alguns números com você. A voz dele tinha o tom profissional de sempre, mas havia algo diferente. Uma pequena hesitação no final da frase, quase imperceptível. Júlia pegou seu tablet e entrou na sala. Roberto estava sentado atrás da mesa de mogno, os olhos fixos na tela do computador. Ela se aproximou. Ficou ao lado dele para que pudessem ver os mesmos dados. Era assim que funcionava. Ela apontava inconsistências, ele tomava decisões, tudo fluía com eficiência cirúrgica. Aqui, no terceiro trimestre, a variação ficou fora do padrão. O senhor quer que eu solicite uma análise mais detalhada? Roberto não respondeu imediatamente. Júlia sentiu o olhar dele, mas não estava olhando para a tela. Estava olhando para ela, especificamente para o lado direito do seu pescoço. Você está bem? A pergunta pegou Júlia de surpresa. Em 3 anos trabalhando juntos, Roberto jamais fizera uma pergunta pessoal. Jamais demonstrara interesse pela vida dela além das obrigações profissionais. Estou sim. Por quê? Essa marca no seu pescoço. Você se machucou? Júlia levou a mão instintivamente ao local, afastando os fios de cabelo. Ah, isso. Foi um acidente bobo em casa. Nada sério. Teve um segundo de silêncio. Um segundo que pareceu se esticar para sempre. Os olhos azuis de Roberto estavam fixos nela, e havia algo ali que Júlia nunca tinha visto antes. Algo intenso, perturbador. Que tipo de acidente? A voz dele estava mais baixa, quase um sussurro. Queimei com o secador de cabelo, estava me arrumando e distraí. Besteira. Outro silêncio. Roberto desviou o olhar. Voltou para a tela do computador, mas Júlia percebeu que os dedos dele estavam tensos sobre o mouse, a mandíbula contraída. Algo estava diferente. Está doendo? Não, já passou. Amanhã nem vai aparecer mais. Certo. Pode pedir a análise detalhada do terceiro trimestre. Quero na minha mesa até quinta-feira. Sim, senhor. Júlia saiu da sala com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Aquilo tinha sido estranho. Muito estranho. Roberto nunca perguntava sobre sua saúde, nunca olhava para ela daquele jeito. Seria impressão? Talvez estivesse apenas sendo educado, mostrando preocupação, como qualquer chefe faria. Mas ao longo da manhã ela começou a perceber que não era impressão. Roberto a chamou na sala mais 3 vezes, todas com desculpas profissionais perfeitamente plausíveis. Revisar um contrato, conferir um cronograma, discutir a pauta de uma reunião. Mas em todas as ocasiões, Júlia sentiu o olhar dele demorar-se naquela maldita marca do pescoço. E em todas as ocasiões, ele fazia uma pergunta que não tinha nada a ver com trabalho. Você tem planos para o fim de semana? Faz tempo que não tira férias. Está pensando em viajar? Mora sozinha? Perguntas aparentemente inocentes, feitas com o mesmo tom profissional de sempre, mas que deixavam Júlia confusa. O que estava acontecendo? Na hora do almoço, ela encontrou Marisa no café do térreo. Marisa trabalhava no departamento de recursos humanos, tinha 35 anos, um jeito maternal de cuidar das pessoas, e era a melhor amiga que Júlia fizera naquela empresa. Elas se sentaram numa mesa perto da janela, longe dos ouvidos curiosos. Ju, você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Júlia olhou ao redor, certificou-se de que ninguém estava prestando atenção e então contou. A marca no pescoço, as perguntas estranhas de Roberto, os olhares intensos. Marisa ouviu tudo com atenção, e quando Júlia terminou havia um brilho divertido nos olhos da amiga. Meu Deus, Júlia, você não percebeu? Percebeu o quê? Ele ficou com ciúme. Júlia quase engasgou com o suco de laranja. O quê? Marisa, você enlouqueceu? Estamos falando do Roberto Galvão, o homem mais frio e controlado que eu conheço. Ele não tem sentimentos. É tipo um robô sofisticado. Marisa sorriu.
Robôs não perguntam sobre marcas no pescoço. Robôs não querem saber se você mora sozinha. Querida, o homem pensou que você estava com alguém e ficou incomodado. Isso é ridículo. É? Então me explica por que em 3 anos ele nunca te fez uma pergunta pessoal e hoje fez 5. Júlia ficou em silêncio. Não podia ser. Simplesmente não podia. Roberto Galvão era seu chefe. Um homem poderoso, rico, inacessível. Ela era apenas a assistente. Competente, sim, mas ainda assim apenas a assistente. A ideia de que ele pudesse sentir algo por ela era absurda. Mas então, ela se lembrou do jeito como ele olhara para a marca, do tom de voz diferente, da tensão nos dedos dele. Eu acho que você está viajando, Mari. Ele provavelmente só estava sendo educado. Se você diz. Mas fica de olho. Porque se eu estiver certa, as coisas vão ficar bem mais interessantes por aqui. Júlia voltou para o escritório tentando esquecer a conversa, mas não conseguiu. Durante toda a tarde, ficou hiperconsciente de cada movimento de Roberto. E quanto mais observava, mais percebia pequenos detalhes que nunca notara antes. A maneira como ele desviava o olhar rapidamente quando ela o pegava encarando. A forma como a voz dele ficava levemente mais suave quando se dirigia a ela. O jeito como ele encontrava desculpas para chamá-la na sala, mesmo quando não era realmente necessário. E a marca no pescoço. Ele não conseguia parar de olhar para aquela marca. Na terça-feira, Júlia fez um teste. Propositalmente, deixou o cabelo completamente solto, cobrindo a marca por completo. Quando chegou ao escritório, Roberto a cumprimentou normalmente e não fez nenhuma pergunta estranha. Comportou-se exatamente como sempre se comportara. Profissional, direto, eficiente. Na quarta-feira, ela prendeu o cabelo num coque elegante, deixando o pescoço completamente à mostra. A marca já estava quase sumindo, apenas uma leve vermelhidão ainda visível. Roberto a viu quando ela entrou, e Júlia jurou que viu as mãos dele se fecharem em punhos sobre a mesa. Júlia, preciso que você cancele minha reunião das 4, e depois venha à minha sala, temos que conversar. O dia arrastou-se como melaço. Júlia tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente não parava de especular. Por que ele queria conversar? Seria algo sobre trabalho? Ou seria... Às 4h15, ela bateu na porta da sala dele. Entre. Roberto estava em pé perto da janela, olhando para a cidade lá embaixo. As mãos nos bolsos da calça, a postura tensa. Ele não se virou quando ela entrou. Sente-se, por favor. Júlia sentou-se numa das poltronas, em frente à mesa. O silêncio era pesado, quase palpável. Finalmente, Roberto se virou e a encarou. Júlia, vou ser direto porque não sei ser de outra forma. Nos últimos dias, notei que ando fazendo perguntas inadequadas, invadindo sua privacidade de maneira que não condiz com nossa relação profissional. Quero me desculpar por isso. Ela não esperava por isso. Senhor Galvão, não precisa se desculpar. Eu não me incomodei. Deveria. Porque não foi profissional da minha parte. Ele deu alguns passos em direção a ela, parou a meio caminho, como se estivesse lutando contra algum impulso. Aquela marca no seu pescoço. Eu fiquei incomodado. E não deveria. Não é da minha conta. Sua vida pessoal não é da minha conta. Júlia sentiu o coração acelerar. Marisa estava certa. Completamente certa. Por que ficou incomodado? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Roberto a encarou. E pela primeira vez, Júlia viu algo além da frieza habitual naqueles olhos azuis. Viu incerteza, vulnerabilidade, desejo. Porque a ideia de alguém... Ele não terminou a frase. Apenas balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Desculpe, isso está completamente fora de linha. Vamos voltar ao trabalho. Mas Júlia não conseguia deixar para lá. Algo dentro dela, uma curiosidade perigosa, uma centelha de algo que não sabia definir, a fez insistir. A marca foi do secador de cabelo. Não tem ninguém. Por que estava dizendo isso? Por que estava esclarecendo? Ela não devia nada a ele. Não precisava explicar, mas queria. Roberto fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu,
havia algo diferente ali. Um alívio tão intenso que era quase tangível. Que bom! 2 palavras. Apenas 2 palavras, ditas num tom tão baixo que Júlia mal ouviu. Mas foram suficientes para mudar tudo. Porque naquele momento, naquela sala silenciosa no 23º, andar com São Paulo pulsando lá fora e o sol começando a se pôr atrás dos prédios, Júlia entendeu. Roberto Galvão, o homem de gelo, o executivo impenetrável, sentia algo por ela. Algo que ele mesmo não sabia como lidar. Algo que o assustava tanto quanto a atraía. E o mais perturbador de tudo, ela também sentia. O que aconteceria agora? Júlia não sabia, mas enquanto voltava para sua mesa, enquanto fingia trabalhar nos relatórios que não conseguia realmente processar, enquanto sentia o peso do olhar de Roberto através do vidro fosco, ela soube que nada mais seria como antes. Aquela marca ridícula, aquele acidente bobo, havia aberto uma porta que talvez fosse impossível fechar. E a pergunta que ecoava em sua mente, persistente e aterradora, era: ela realmente queria fechar essa porta? Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar? Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Júlia e Roberto mantinham a fachada profissional durante as reuniões, os relatórios, as decisões empresariais. Mas havia algo no ar, uma corrente elétrica invisível que percorria o espaço entre eles sempre que ficavam sozinhos. Um olhar que durava 2 segundos a mais. Uma voz que ficava levemente mais suave. Uma proximidade física que não era necessária, mas que nenhum dos dois se afastava. Júlia descobriu algo sobre si mesma naqueles dias. Descobriu que tinha um lado que nunca conhecera. Um lado que gostava do poder que exercia sobre aquele homem aparentemente inabalável. Um lado que queria testar os limites, provocar, ver até onde ele conseguiria manter o controle. E Roberto, por sua vez, estava perdendo a batalha consigo mesmo. Começou de forma sutil. Ele passou a pedir que ela ficasse depois do expediente para revisar documentos. Nunca era urgente de verdade, mas sempre havia uma desculpa plausível. Júlia aceitava, sentava-se ao lado dele, e durante aquelas horas silenciosas, com o escritório vazio e a cidade iluminada lá fora, o ar ficava tão denso que ela mal conseguia respirar. Numa dessas noites, enquanto analisavam um contrato complexo, Roberto fez uma observação sobre uma cláusula, e Júlia discordou, não de forma agressiva, mas com argumentos sólidos. Ele parou, olhou para ela com uma expressão que mesclava surpresa e algo mais intenso. Você não tem medo de me contrariar? Não era uma pergunta. Era uma constatação. Deveria? Roberto sorriu. Foi a primeira vez que Júlia o viu sorrir de verdade. Não aquele sorriso educado e frio que ele usava em reuniões. Um sorriso genuíno que iluminou os olhos azuis e transformou completamente seu rosto. Não. E é exatamente por isso que você está aqui. O comentário ficou suspenso no ar, carregado de significados que iam muito além do profissional. Júlia sentiu o coração disparar. Foi nessa época que Daniel Ferreira entrou na empresa. Daniel tinha 26 anos, era analista financeiro recém-contratado, vinha de uma das maiores consultorias do país. E tinha um currículo impressionante. Alto, de sorriso fácil, cabelos castanhos sempre despenteados de forma charmosa e um jeito descontraído que contrastava com a seriedade do ambiente, ele causou impacto desde o primeiro dia. E não demorou nada para notar Júlia. Ela estava na copa, preparando um café, quando ele apareceu. Esbarrou nela sem querer, pediu desculpas com um sorriso e então ficou olhando como se tivesse visto algo fascinante. Você é a Júlia, certo? A assistente do grande Roberto Galvão. Sou eu. E você deve ser o Daniel. Bem-vindo a Galvão em Associados. Obrigado. Está sendo uma experiência e tanto. Todo mundo aqui é tão sério, menos você. Você parece real. Júlia riu. Real. Fazia tempo que alguém a descrevia assim. Não se deixe enganar. Posso ser bem séria quando preciso. Aposto que sim. Mas algo me diz que você também sabe se divertir quando ninguém está olhando. Era flerte, descarado, aberto, sem rodeios. E Júlia,
que estava acostumada com a tensão silenciosa e não resolvida com Roberto, achou aquilo refrescante. Respondeu com um sorriso. Talvez você descubra. E foi nesse exato momento que Roberto saiu da sala dele e viu os dois na copa. Júlia percebeu a mudança imediata na expressão dele. A mandíbula contraiu, os olhos escureceram e ele atravessou o corredor com passos firmes. Júlia, preciso de você na minha sala, agora. O tom era cortante. Daniel percebeu a tensão e se afastou discretamente. Júlia seguiu Roberto, e assim que a porta se fechou, ele se virou para ela. Quem é aquele? Daniel Ferreira, o novo analista financeiro. Você assinou a contratação dele semana passada. Roberto ficou em silêncio por um momento. As mãos nos quadris, olhar fixo na janela. Fique longe dele. A ordem pegou Júlia completamente de surpresa. Como é? Ouvi falar sobre a reputação dele na empresa anterior. É o tipo de homem que... Só fique longe. Júlia sentiu uma onda de irritação. E também de algo parecido com satisfação. Ele estava com ciúme. Ciúme real, palpável, inegável. Com todo respeito, Sr. Galvão, minha vida pessoal não é da sua conta. Foi a primeira vez que ela o desafiou diretamente. Roberto se virou, e o olhar que dirigiu a ela era pura intensidade. Não é? Não. Eles ficaram se encarando, e Júlia viu a luta interna refletida nos olhos dele. A vontade de dizer algo, de fazer algo, mas a rigidez que o impedia. Finalmente ele desviou o olhar. Tem razão, desculpe, foi inadequado, mas não. Pareceu nem um pouco arrependido. A partir daquele dia, Daniel começou a aparecer com frequência, sempre com alguma desculpa profissional. Precisava de uma informação, tinha uma dúvida sobre um processo, queria a opinião dela sobre um relatório. E Júlia, que não era ingênua, sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele estava interessado. E ela, movida por uma mistura de curiosidade e um desejo perigoso de provocar Roberto, não desencorajava. Eles almoçavam juntos às vezes. Daniel a fazia rir com histórias absurdas sobre seus empregos anteriores, sobre suas viagens, sobre sua família no interior de Minas Gerais. Era leve, fácil, sem complicações. O oposto completo da tensão sufocante que ela sentia sempre que estava perto de Roberto. E Roberto percebia tudo. Júlia via nos olhos dele, na forma como ele ficava tenso quando ela voltava do almoço sorrindo, na maneira como ele aumentava a carga de trabalho dela sem necessidade real. Reuniões de última hora, relatórios urgentes, tarefas que precisavam ser feitas depois do expediente. Marisa alertou Júlia mais de uma vez. Você está brincando com fogo, menina, e vai acabar se queimando. Elas estavam no banheiro feminino retocando a maquiagem antes de uma reunião importante. Júlia olhou para a amiga através do espelho. Eu não estou fazendo nada de errado, Mari. Daniel é legal. A gente conversa. Só isso. E o Roberto? Você acha que ele acredita nisso? O que o Roberto pensa não importa. Mentira. Júlia suspirou. Marisa sempre conseguia ver através dela. Tá, talvez importe um pouco. Mas o que eu posso fazer? Ele nunca vai admitir que sente alguma coisa. É orgulhoso demais, controlado demais. E eu não vou ficar esperando para sempre por algo que talvez nem exista de verdade. Marisa tocou o ombro da amiga com carinho. Só tome cuidado. Homens como o Roberto não perdem o controle facilmente. Mas quando perdem, pode ser avassalador. Júlia não sabia o quanto aquelas palavras eram proféticas. A explosão aconteceu numa sexta-feira à noite. A empresa estava organizando um evento de networking num hotel de luxo nos Jardins. Todos os executivos estariam presentes, e Júlia, como assistente de Roberto, obviamente tinha que ir. Ela se arrumou com cuidado, um vestido preto elegante que valorizava suas curvas sem ser vulgar, saltos altos, cabelo solto em ondas suaves, maquiagem impecável. Quando chegou ao salão, virou algumas cabeças, incluindo a de Roberto. Ele estava perto do bar, conversando com investidores, mas, quando Júlia entrou, ela sentiu o olhar dele fixado nela como um laser. Atravessou o salão, cumprimentou algumas pessoas, pegou uma taça de champanhe, e então Daniel apareceu ao lado dela. Uau!
Você está linda. Obrigada. Você também está bem. E estava. Terno azul marinho, gravata afrouxada de forma proposital, aquele sorriso despreocupado que era sua marca registrada. Quer dançar? Júlia hesitou. Havia uma pequena pista de dança no centro do salão, onde alguns casais já se moviam ao som de uma música suave. Seus olhos procuraram Roberto automaticamente. Ele estava olhando diretamente para ela. E a expressão no rosto dele era de pura advertência. Algo dentro de Júlia se rebelou. Por que ela tinha que se privar? Por que tinha que esperar por um homem que não tinha coragem de assumir o que sentia? Adoraria. Eles foram para a pista de dança. Daniel a puxou para perto, não de forma invasiva, mas o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. A música era lenta, romântica. Eles se moveram em sincronia, e Júlia tentou se concentrar no momento, na música, em qualquer coisa que não fosse a sensação dos olhos de Roberto queimando suas costas. Você sabe que o chefe está te encarando como se quisesse me matar, né? Daniel sussurrou no ouvido dela, diversão clara na voz. Ele está? Júlia fingiu surpresa. Desde que entramos na pista. Se olhares matassem, eu já estaria no chão. Júlia virou levemente a cabeça e encontrou os olhos de Roberto. Ele não estava mais conversando com ninguém. Estava parado perto da janela, a taça de uísque na mão, totalmente focado nela. E a intensidade naquele olhar era tão poderosa que Júlia sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. A música terminou. Daniel agradeceu pela dança e Júlia foi ao banheiro, para se recompor. Quando voltou, Roberto estava esperando no corredor. Precisamos conversar, não era um pedido, era uma ordem. Ele a guiou para um dos salões privativos, vazios àquela hora. Fechou a porta. O que você acha que está fazendo? A voz dele era baixa, perigosamente calma. Dançando. É um evento social. As pessoas dançam. Com ele? Com o Daniel, sim. Qual é o problema? Qual é o problema? Júlia, eu... Ele parou, passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração que ela nunca tinha visto. Toda aquela compostura, todo aquele controle estava começando a rachar. Você não pode fazer isso. Fazer o quê? Dançar? Conversar? Sorrir? Me diga, Roberto, o que exatamente eu não posso fazer? Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, e o efeito foi imediato. Ele deu 2 passos em direção a ela, e de repente estavam tão perto que Júlia conseguia sentir o perfume dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos azuis, sentir o calor emanando do corpo dele. Você sabe exatamente o que não pode fazer. Sabe o que está fazendo comigo. Sabe desde aquele primeiro dia, desde aquela maldita marca no pescoço. A voz dele estava rouca, carregada de emoção crua. E o que estou fazendo? Júlia sussurrou, desafiando-o com os olhos, me enlouquecendo. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Júlia podia ouvir o próprio coração batendo, podia ver o peito de Roberto subindo e descendo com respirações pesadas. Ele estava lutando consigo mesmo. Ela via claramente, lutando contra o que queria e o que achava que devia fazer. Então diga. O sussurro dela era quase inaudível. Diga o quê? O que você quer? Roberto fechou os olhos e, quando os abriu novamente, Júlia viu algo ali que a assustou e a fascinou ao mesmo tempo. Desejo. Puro, intenso, inegável. Eu quero você. Quero você de uma forma que não deveria querer. De uma forma que vai contra tudo que sempre acreditei sobre profissionalismo, sobre limites, sobre controle. E está me matando. A confissão ficou suspensa entre eles. Júlia mal conseguia respirar. Todas as semanas de tensão, de jogos, de provocações, culminaram naquele momento. Ali estava ele, o homem de gelo, completamente derretido diante dela. E agora? O que fazemos com isso? Não sei. Só sei que não aguento mais fingir que não sinto. Não aguento mais ver você com ele, ouvir, você rir com ele, imaginar... A voz dele falhou. Júlia deu um passo à frente, fechando a distância mínima que ainda os separava. Não tem nada com o Daniel. Nunca teve. Foi sempre você. E então Roberto perdeu. Perdeu completamente.
Puxou-a para perto, as mãos firmes na cintura dela e a beijou. Foi um beijo diferente de tudo que Júlia já experimentara. Não era gentil nem delicado. Era desesperado, faminto, como se ele tivesse guardado aquilo por tempo demais e finalmente pudesse liberar. As mãos dele subiram pelas costas dela, enroscaram nos cabelos, puxaram sua cabeça para trás para aprofundar o beijo. Júlia respondeu com a mesma intensidade, agarrando-se aos ombros dele, sentindo o corpo inteiro vibrar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Roberto apoiou a testa na dela, olhos fechados. Isso muda tudo. Eu sei. E você tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não tem mais volta. Júlia sorriu, tocou o rosto dele com as mãos. Eu cruzei essa linha no momento em que você perguntou sobre a marca do secador de cabelo. Só estava esperando você ter coragem de cruzar também. Eles voltaram ao evento separadamente, mantendo as aparências. Mas algo fundamental havia mudado. E nos dias seguintes, Júlia descobriria que aquele beijo, aquela confissão, era apenas o começo de algo muito mais complicado do que ela poderia imaginar. Porque o mundo não para de girar quando você se apaixona. E às vezes, o que você mais quer é exatamente o que o mundo inteiro parece conspirar para tirar de você. Viver dois mundos paralelos era mais difícil do que Júlia imaginara. Durante o dia, no escritório, eles eram profissionais exemplares. Roberto dava ordens, ela executava com eficiência. Reuniões, relatórios, decisões empresariais. Tudo absolutamente correto, dentro dos padrões. Ninguém desconfiava de nada. Mas à noite, quando o prédio esvaziava e eles ficavam sozinhos, a máscara caía. Roberto a puxava para dentro da sala dele, trancava a porta, e por algumas horas preciosas, eles não eram chefe e assistente. Eram apenas um homem e uma mulher, completamente consumidos um pelo outro. Conversavam por horas. Ele contava sobre a solidão de estar no topo, sobre como construíra uma fortaleza emocional ao redor de si mesmo, depois de ser traído em relacionamentos anteriores. Ela falava sobre seus sonhos, seus medos, sobre como sempre se sentira invisível até ele realmente a ver. E se beijavam. Muito. Cada beijo era uma descoberta, uma entrega, um risco assumido. Mas a realidade sempre batia à porta. Foram 3 semanas vivendo naquele limbo. 3 semanas de mensagens apagadas, olhares roubados, encontros secretos. 3 semanas em que Júlia acordava sorrindo e dormia com o coração acelerado. 3 semanas em que Roberto se pegava olhando para ela durante reuniões e esquecendo completamente o que estava dizendo. Até que Helena Monteiro voltou. Helena era uma lenda na empresa. Aos 38 anos, era sócia de uma das maiores firmas de advocacia corporativo de São Paulo e tinha um histórico complicado com Roberto. Eles tinham se envolvido alguns anos atrás, um affair intenso que terminou mal quando ela descobriu que para ele era apenas algo físico, enquanto ela queria mais. Helena saíra de cena com elegância, mas todo mundo sabia que ela nunca superara completamente. E agora estava de volta como representante legal de uma empresa parceira em uma fusão importante. Júlia a viu pela primeira vez numa segunda-feira de manhã. Alta, loira, vestido branco impecável, saltos altíssimos, uma presença que dominava qualquer ambiente. Ela atravessou o escritório como se fosse dona do lugar, cumprimentou algumas pessoas e então seus olhos encontraram Roberto. O sorriso que ela deu foi de pura satisfação. Roberto. Quanto tempo? Helena. A voz dele era controlada, mas Júlia, que aprendera a ler cada nuance, percebeu a tensão. Soube que você finalmente aceitou a fusão com a Andrade Corp. Inteligente. Vou estar representando eles nas negociações. Vai ser como nos velhos tempos, trabalhando juntos. Ela tocou o braço dele de forma casual, íntima demais para ser apenas profissional. Júlia sentiu uma pontada de ciúme tão forte que a surpreendeu. Vai ser estritamente profissional, Helena, claro. Estritamente profissional. Mas o jeito como ela disse, com aquele sorriso conhecedor, deixou claro que ela não acreditava nisso.
As negociações começaram no dia seguinte. Helena estava sempre presente, sempre impecável, sempre encontrando desculpas para ficar perto de Roberto. E ela era boa. Júlia tinha que admitir. Inteligente, articulada, conhecia Roberto o suficiente para saber exatamente como provocá-lo de forma sutil. E percebia tudo. Numa tarde, quando Júlia entrou na sala de reuniões para entregar alguns documentos, Helena a estudou com olhos aguçados. Você é a nova assistente dele? Sou. Júlia Mendes. Helena. Helena Monteiro. Elas apertaram as mãos. O aperto de Helena foi firme, quase doloroso. Roberto sempre teve bom gosto para escolher assistentes. Competência e beleza. Uma combinação perigosa. Júlia não mordeu a isca. Apenas sorriu educadamente e saiu. Mas sabia que Helena suspeitava de algo. As coisas ficaram mais complicadas quando Helena começou a marcar reuniões fora do escritório. Jantares para discutir cláusulas do contrato, almoços para alinhar estratégias. Sempre apenas ela e Roberto. E embora ele sempre avisasse Júlia antes, sempre garantisse que era apenas trabalho, ela não conseguia evitar a insegurança. Marisa percebeu imediatamente. A cobra voltou. Elas estavam na copa, como sempre, aquele pequeno refúgio onde podiam falar livremente. Quem? A Helena. Já a vi olhando para o Roberto daquele jeito. E pior, olhando para você com aquele sorriso de gato que engoliu o canário. Júlia suspirou. Ela é só uma advogada fazendo o trabalho dela. Querida, aquela mulher não faz nada por acaso. Ela quer ele de volta. E vai usar toda a artimanha que puder. Ela não vai conseguir. Júlia tentou soar confiante, mas por dentro estava cheia de dúvidas. Roberto e Helena tinham história. Tinham algo que ela e Roberto ainda estavam construindo. E se ele decidisse que era mais fácil voltar para alguém do mesmo nível social, alguém que entendia o mundo dele? Como se lendo seus pensamentos, Marisa tocou sua mão. Ju, o jeito como aquele homem olha para você não é de alguém que quer outra pessoa. É de alguém completamente perdido. Completamente apaixonado. Apaixonado. A palavra ecoou na mente de Júlia. Eles nunca tinham usado essa palavra. Nunca tinham definido exatamente o que eram um para o outro. Apenas sabiam que era intenso, real, impossível de ignorar. Naquela noite, Júlia ficou até tarde trabalhando. Ou, pelo menos, era o que dizia a si mesma. Na verdade, estava esperando Roberto voltar do jantar com Helena. Quando ele finalmente chegou por volta das 10, ela estava na sala dele, fingindo revisar uns contratos. Ainda aqui? A voz dele soou cansada. Tinha umas coisas para terminar. Como foi o jantar? Produtivo. Fechamos os últimos detalhes da fusão. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e Júlia viu algo nele. Frustração. Tensão. Helena tentou algo? A pergunta saiu antes que ela pudesse conter. Roberto olhou para ela e então fez algo que a surpreendeu. Sentou na cadeira, puxou Júlia para o colo dele, abraçou-a forte. Tentou. Deixou claro que ainda está interessada. Que poderia ser bom para nós dois profissionalmente e pessoalmente. Que somos do mesmo mundo. Júlia ficou rígida nos braços dele. E o que você disse? Roberto afastou-a apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Que já encontrei alguém que vale mais do que qualquer fusão empresarial. Alguém que me faz querer ser mais do que apenas um homem de negócios bem-sucedido. Alguém que me faz sentir vivo. O coração de Júlia derreteu. Ela tocou o rosto dele. Passou os dedos pelos cabelos, sempre tão perfeitamente penteados. Eu te amo, Roberto. Foi a primeira vez que ela disse. As palavras saíram naturalmente, inevitavelmente. E quando viu os olhos dele se encherem de uma emoção tão intensa, que era quase dolorosa, soube que tinha feito a coisa certa. Eu também te amo. Mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Eles se beijaram, e daquela vez foi diferente. Não era desespero ou urgência. Era promessa. Era compromisso. Era amor real e profundo. Mas o universo parece ter um senso de timing cruel, porque naquele exato momento, a porta se abriu, e lá estava Daniel, congelado na entrada, os olhos arregalados,
testemunhando algo que não deveria ter visto. Desculpa. Esqueci meu celular e... Ele não terminou. Apenas pegou o aparelho da mesa de reuniões e saiu, rapidamente. Mas o estrago estava feito. Roberto e Júlia se separaram imediatamente. O pânico era palpável. Daniel era um fofoqueiro conhecido. Se ele contasse para alguém, e inevitavelmente contaria, seria o fim. O RH teria que intervir. Havia políticas claras sobre relacionamentos entre superiores e subordinados. No mínimo, Júlia teria que ser transferida. Na pior das hipóteses, ambos poderiam enfrentar consequências sérias. Eu vou falar com ele. Roberto já estava se levantando, mas Júlia o segurou. Não, vai piorar. Deixe eu tentar. Júlia encontrou Daniel no estacionamento. Ele estava encostado no carro, claramente abalado. Daniel, espera. Ele se virou e... A expressão no rosto dele era de mágoa misturada com raiva. Então era isso. O tempo todo. Por isso você nunca me deu uma chance de verdade. Porque estava transando com o chefe. Não é assim. Então como é, Júlia? Me explica. Me explica como isso é ético. Como isso é certo. Eu não planejei isso, aconteceu. E sim, eu sei que é complicado, mas é real. Daniel riu, mas era um riso amargo. Real. Você acha que ele vai assumir isso? Você acha que um cara como Roberto Galvão vai destruir a reputação dele por causa de uma assistente? A palavra saiu como um tapa. Júlia sentiu a dor, mas manteve a compostura. Não é da sua conta, Daniel. E eu estou te pedindo como amiga, não conta pra ninguém. Por favor. Ele a encarou por um longo momento. Então balançou a cabeça. Eu não vou contar. Mas não por você. Ou por ele. Vou ficar quieto porque não quero me envolver nessa bomba. Mas vocês estão brincando com fogo. E quando explodir, e vai explodir, não digam que não foram avisados. Ele entrou no carro e foi embora, deixando Júlia sozinha no estacionamento vazio. Quando ela voltou ao escritório, Roberto estava na janela, olhando para a cidade. Júlia contou sobre a conversa. Ele ouviu em silêncio. Ele tem razão. A voz de Roberto era baixa. Sobre o quê? Sobre tudo. Isso vai explodir, e quando explodir você vai sofrer mais do que eu. As pessoas vão te julgar, vão dizer que você se aproveitou da posição, vão destruir sua reputação. Júlia foi até ele, forçou-o a encará-la. E você acha que eu me importo? Roberto, eu sabia dos riscos desde o começo. Eu escolhi isso. Escolhi você. Mas eu não posso te pedir para arriscar tudo. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Eles ficaram ali abraçados enquanto São Paulo brilhava lá embaixo. E pela primeira vez, Júlia sentiu que não era só amor que os unia. Era uma decisão consciente de lutar pelo que sentiam, não importava o custo. Mas o custo viria mais rápido do que imaginavam. Helena descobriu. Júlia nunca soube exatamente como, mas na semana seguinte, durante uma reunião, a advogada fez um comentário aparentemente inocente sobre como era importante manter relacionamentos profissionais separados de pessoais. E o jeito como ela olhou para Júlia deixou claro. Ela sabia. E se Helena sabia, era questão de tempo até que outros soubessem também. Os rumores começaram sutis, olhares diferentes dos colegas, conversas que paravam quando Júlia se aproximava, uma tensão no ar que não estava lá antes. E então o RH chamou Júlia para uma reunião. Carla Mendes, a diretora de recursos humanos, era uma mulher de 50 anos, séria e profissional. Ela pediu que Júlia se sentasse e foi direta ao ponto. Júlia, chegaram ao meu conhecimento alguns rumores sobre um possível relacionamento inadequado entre você e o Sr. Galvão. Eu preciso que você seja honesta comigo. Há algo acontecendo? Júlia sentiu o mundo desabar. Podia mentir, podia negar tudo, mas algo dentro dela se rebelou contra a ideia de esconder, de ter vergonha do que sentia. Sim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla suspirou, tirou os óculos, passou a mão pelo rosto. Júlia, você entende que isso vai contra nossa política de relacionamentos no local de trabalho, especialmente entre superior e subordinado? Entendo.
Mas não planejamos isso. Simplesmente aconteceu. Isso não muda o fato de que há um conflito de interesses grave. Vou ter que conversar com o Sr. Galvão também. E então teremos que tomar algumas decisões sobre como proceder. Eu posso ser transferida, posso trabalhar em outro departamento. Só não nos peça para terminar. A vulnerabilidade na voz de Júlia era palpável. Carla a olhou com algo próximo de simpatia. Vou fazer o possível, mas não posso prometer nada. Júlia saiu da sala de RH com as pernas bambas. Quando chegou à sua mesa, Roberto estava esperando. O olhar dele era uma pergunta silenciosa. Ela apenas balançou a cabeça, e ele entendeu. Eles estavam em apuros sérios, e a pergunta que pairava no ar era: o amor deles era forte o suficiente para sobreviver ao que estava por vir? A reunião com o RH foi marcada para a sexta-feira seguinte. Roberto e Júlia, convocados separadamente, teriam que dar suas versões dos fatos, e então a diretoria tomaria uma decisão. A semana que antecedeu aquele encontro foi uma das mais difíceis que Júlia já vivera. No escritório, a tensão era quase insuportável. Todo mundo sabia. Os olhares, os sussurros, os silêncios quando ela passava. Alguns colegas a evitavam, outros demonstravam apoio discreto. Marisa ficou ao seu lado o tempo todo como uma guardiã feroz. Deixa eles falarem. Você não fez nada de errado. Você se apaixonou. Isso não é crime. Mas parece que é. A voz de Júlia estava cansada. Helena, por sua vez, parecia estar se divertindo com o caos. Fazia comentários sutis durante as reuniões, sempre com aquele sorriso venenoso. Numa tarde, ela e Júlia ficaram sozinhas no elevador. Sabe, Júlia, eu admiro sua coragem. Ou seria ingenuidade. Achar que um homem como Roberto vai escolher você em vez da carreira dele. Júlia a encarou. Você não o conhece tão bem quanto pensa. Não? Eu o conheci quando ele ainda estava se construindo. Vi o que ele é capaz de fazer para proteger seu império. E você, querida, é um risco para esse império. As portas do elevador se abriram e Helena saiu deixando suas palavras envenenadas no ar. Aquela noite, Júlia e Roberto conversaram por horas em seu apartamento. Era a primeira vez que ele estava ali, e a intimidade do espaço tornou tudo ainda mais real. E se eles me mandarem embora? Júlia estava encolhida no sofá, abraçando os joelhos. Roberto sentou-se ao lado dela, puxou-a para perto. Então vamos encontrar outra solução. Você pode trabalhar em outra empresa, uma ainda melhor. Posso te ajudar com isso, não quero sua ajuda assim. Quero conquistar as coisas pelo meu mérito. E você conquista. Júlia, você é brilhante, qualquer empresa ia te querer. Mas não é sobre isso. É sobre o fato de que nossa felicidade depende de aprovação de outras pessoas. É sobre termos que nos esconder como se fizéssemos algo vergonhoso. Roberto ficou em silêncio e Júlia viu a luta interna nos olhos dele. Você está arrependida? A pergunta dele era carregada de medo. Não, nunca. Mas estou cansada de me sentir assim. Cansada de ter medo, cansada de esconder. Então não escondamos mais. Júlia olhou para ele surpresa. O que você quer dizer? Vamos assumir. Publicamente. Vamos na reunião de sexta e dizemos a verdade. Que estamos juntos, que é sério, que vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar sem comprometer a empresa. E se não deixarem, então eu saio. As palavras caíram como uma bomba. Júlia se afastou encarando-o. Você não pode fazer isso. A empresa é sua vida. Você é minha vida agora. A intensidade com que ele disse fez os olhos de Júlia se encherem de lágrimas. Roberto, você construiu isso tudo. Não pode simplesmente jogar fora por minha causa. Não é por sua causa, é por nós. E se eu tenho que escolher entre um prédio cheio de dinheiro e você, eu escolho você. Sempre. Eles se beijaram e Júlia sentiu todas as suas defesas desabarem. Aquele homem impossível, estava disposto a arriscar tudo por ela, mas ela não ia deixar. Na quinta-feira, Júlia fez algo que nunca imaginara ser capaz de fazer. Marcou uma reunião com a diretoria, sem avisar Roberto, sem avisar ninguém. E quando entrou naquela sala de reuniões, com 5 dos principais executivos da empresa olhando para ela com expressões
que variavam entre curiosidade e desaprovação, ela respirou fundo e falou: sei que estão todos sabendo sobre mim e o Roberto. E sei que amanhã teremos uma reunião oficial sobre isso, mas eu queria falar com vocês antes. Ela não tinha preparado um discurso, apenas deixou as palavras fluírem do coração. Eu me apaixonei pelo meu chefe. Não planejei, não manipulei, não usei isso para ganhar vantagens. Simplesmente aconteceu. E sei que isso é contra as políticas da empresa. Sei que cria conflitos. Mas também sei que o que sentimos é real, é verdadeiro. É o tipo de coisa que as pessoas passam a vida inteira procurando. Ela fez uma pausa, olhando cada um deles nos olhos. Estou aqui para dizer que estou disposta a fazer o que for necessário para resolver isso da forma correta. Posso ser transferida para outro departamento, posso trabalhar em outro andar, posso até sair da empresa se for preciso. Mas não vou me desculpar por amar. E não vou deixar que destruam o Roberto por isso. Ele é um dos melhores homens que conheço. E se alguém tem que pagar por essa situação, que seja eu. O silêncio que se seguiu era absoluto. Então Ricardo Tavares, o diretor financeiro, um homem de 60 anos que sempre fora justo com ela, falou: Júlia, sua honestidade é admirável. E sua disposição para proteger o Roberto também. Mas ele sabe que você está aqui? Não. E provavelmente vai ficar furioso quando souber. Ricardo sorriu levemente. Provavelmente. Olha, nós vamos discutir isso internamente. Mas eu quero que você saiba que sua integridade ao lidar com essa situação não passou despercebida. Júlia saiu da reunião tremendo. Tinha feito tudo o que podia. Agora era esperar. Quando Roberto descobriu, sua reação foi exatamente o que ela esperava. Você fez o quê? Eles estavam na sala dele, portas fechadas. Ele estava visivelmente furioso e preocupado ao mesmo tempo. Eu me adiantei. Falei com eles antes que pudessem te crucificar. Júlia, eu não preciso que você me proteja. E eu não preciso que você sacrifique tudo por mim. Roberto, você construiu isso aqui com sangue e suor. Eu não vou deixar que joguem fora por minha causa. Por nossa causa. Ele puxou-a para perto e a raiva se transformou em ternura. Você é impossível, teimosa, corajosa demais para seu próprio bem. Aprendi com o melhor. Eles riram, e naquele momento, apesar de toda a incerteza, Júlia sentiu paz. Não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A reunião de sexta-feira foi tensa. Carla do RH expôs a situação. Falou sobre as políticas da empresa, sobre os precedentes que isso poderia criar. Roberto defendeu o relacionamento com uma paixão que surpreendeu todos. Falou sobre integridade, sobre amor verdadeiro, sobre como estava disposto a fazer qualquer coisa para que funcionasse dentro das regras da empresa. E então Ricardo Tavares falou: nós discutimos muito sobre isso e chegamos a uma conclusão. Júlia, você será transferida para o Departamento de Expansão Internacional. É uma promoção com aumento salarial condizente. Você vai reportar diretamente a mim, não mais ao Roberto. Isso resolve o conflito de interesses imediato. Júlia sentiu o coração disparar. Uma promoção. Não uma punição, mas uma promoção. E quanto ao relacionamento em si? A pergunta de Roberto era cautelosa. Oficialmente, não podemos aprovar relacionamentos entre executivos e subordinados diretos. Mas vocês não serão mais subordinados diretos. O que vocês fazem fora do ambiente de trabalho é problema de vocês, desde que não interfira nas operações da empresa. E esperamos que sejam discretos. Era mais do que eles esperavam, muito mais. Naquela noite, eles comemoraram. Não em um lugar público, ainda não, mas no apartamento dela, com vinho e uma felicidade tão intensa que Júlia pensou que seu peito fosse explodir. Conseguimos. Ela estava deitada nos braços dele, ouvindo o coração de Roberto bater forte. Você conseguiu. Sua coragem salvou tudo. Nossa coragem. Você também estava disposto a arriscar tudo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a sensação de finalmente poderem respirar. Mas a história não terminou ali, porque 2 semanas depois, Helena pediu demissão da representação legal.
Alguns disseram que foi orgulho ferido, outros que ela finalmente entendeu que tinha perdido aquela batalha. Júlia nunca soube ao certo e, honestamente, não se importava. Daniel foi transferido para o escritório de Brasília. Antes de ir, procurou Júlia para se desculpar. Fui um idiota. Deixei o ciúme me cegar. Vocês são bons juntos. De verdade. Júlia aceitou o pedido de desculpas e eles se separaram em bons termos. Marisa, como sempre, foi o ponto de apoio constante. E quando Júlia finalmente contou todos os detalhes, a amiga apenas sorriu. Eu sabia desde o primeiro dia, desde aquela marca ridícula do secador de cabelo. Eu vi o jeito como ele olhou para você e pensei, esse homem está perdido, completamente perdido. Os meses seguintes foram de adaptação. Júlia prosperou em seu novo cargo, provando que sua competência não tinha nada a ver com favorecimento. Roberto continuou construindo seu império, mas agora com alguém para compartilhar as vitórias e os desafios. E então, 6 meses depois daquela primeira segunda-feira fatídica, Roberto fez o que Júlia nunca esperou. Eles estavam em Angra dos Reis, num fim de semana prolongado. Era a primeira vez que viajavam juntos, a primeira vez que podiam simplesmente ser um casal sem se preocupar com olhares ou julgamentos. A praia estava deserta, o sol começando a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Roberto parou, puxou Júlia para perto e então se ajoelhou. Júlia Mendes, desde que você entrou na minha sala com aquela marca no pescoço, minha vida virou de cabeça para baixo. Você me ensinou que controle não é a mesma coisa que viver, que paredes servem para proteger, mas também para aprisionar, que amar é o maior risco e a maior recompensa que existe. Ele tirou uma caixinha do bolso, abriu, revelando um anel de diamante que brilhava sob a luz do pôr do sol. Casa comigo. Não porque é o próximo passo lógico ou porque é o que as pessoas esperam, mas porque eu não consigo imaginar um único dia da minha vida sem você. Porque você é a única pessoa que me faz querer ser melhor. Porque te amo mais do que pensei ser capaz de amar. Júlia estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, levantou-se e a beijou enquanto as ondas quebravam na areia e o mundo parecia se alinhar perfeitamente. Naquela noite, deitados na rede na varanda da casa que alugaram, olhando as estrelas, Júlia pensou em como tudo começou. Uma marca boba, um acidente ridículo, um mal-entendido que desencadeou uma série de eventos que mudaram completamente suas vidas. Sabe o que é engraçado? A voz dela quebrou o silêncio. O quê? Se eu não tivesse queimado meu pescoço com aquele secador, nada disso teria acontecido. Você nunca teria percebido que sentia algo. Roberto riu. Eu teria percebido eventualmente. Talvez só tivesse demorado mais. Você é impossível de ignorar. Mas admite que foi aquela marquinha que começou tudo. Admito. Uma marquinha ridícula que me fez perceber que estava morrendo de ciúme de algo que nem existia. E que bem que você ficou com ciúme. E que bem que você decidiu provocar. Eles riram, e naquele riso havia toda a leveza de quem sobreviveu às tempestades e chegou ao porto seguro. 6 meses depois, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Marisa foi a madrinha, chorou mais do que a noiva, e fez um discurso emocionante sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, não importa os obstáculos. A vida não se tornou perfeita. Eles ainda tinham desafios, discussões, momentos difíceis. Júlia ainda era teimosa, e Roberto ainda tentava controlar tudo, mas agora faziam isso juntos, como uma equipe. E toda vez que alguém perguntava como se conheceram, como tudo começou, eles trocavam um olhar cúmplice e riam. Porque a verdadeira história, a história de uma marca que não era real, mas revelou sentimentos que eram mais reais do que qualquer coisa, sempre seria deles. Um segredo delicioso que guardavam com carinho. Porque no fim, não importava como tudo começou. Importava que tinha começado e que tinha dado certo. Às vezes, Júlia olhava para Roberto, para aquele homem que parecia tão inalcançável, e que agora dormia ao seu lado toda noite,
e se maravilhava com os caminhos estranhos que a vida toma. Como um acidente bobo pode mudar tudo. Como uma mentira pequena pode revelar a maior verdade. Como o ciúme pode ser a primeira rachadura na armadura de alguém que passou a vida inteira se protegendo. E ela era grata. Grata pelo secador de cabelo. Grata pela marca. Grata por Roberto ter sido ciumento o suficiente para mostrar seus verdadeiros sentimentos. Grata por ter tido coragem de provocar, de arriscar, de lutar pelo que queria. Porque amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre encontrar alguém cujas imperfeições se encaixam perfeitamente nas suas. Alguém que te vê, realmente te vê, e ainda assim escolhe ficar. Alguém por quem você está disposto a arriscar tudo, porque uma vida sem essa pessoa não seria realmente viver. E Júlia e Roberto tinham isso. Tinham encontrado um no outro, no meio do caos de São Paulo, entre planilhas e reuniões. Escondidos atrás de profissionalismo e máscaras sociais, o que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando sem nunca encontrar. Tinham encontrado amor. Amor real, profundo, transformador. E tudo por causa de uma pequena marca no pescoço. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia e Roberto tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.